7 de dezembro de 1941. O Japão está prestes a atacar os Estados Unidos da América. A bordo do porta-aviões Zuikaku, os pilotos são acordados às 4 da manhã. O capitão Mitsu Fuchida os reúne para o tradicional brinde com saquê ao imperador. Fuchida irá comandar o ataque a Pearl Harbor, a grande base naval americana no Havaí, conforme o ousado plano elaborado pelo almirante Yamamoto. Yamamoto quer aplicar um golpe decisivo e eliminar esse obstáculo à conquista do Pacífico pelo Japão. Fuchida recorda. Partimos para Pearl Harbor. Eu gritei as palavras código. Tora, tora, tora. Redescobrindo a Segunda Guerra. Momentos decisivos. Pearl Harbor, Havaí. O ataque é uma completa surpresa. O cabo naval Earl Nightingale, que estava a bordo do encoraçado Arizona, descreve a cena. Uma explosão fez com que o navio tremesse violentamente. Eu olhei para o convés e tudo parecia estar em chamas. Eu relatei ao major que o navio estava em chamas. O major ordenou que deixássemos o navio. Eu fui o último homem a sair. Havia muitos mortos e homens gravemente queimados iam em direção ao tombadilho superior, onde caíam, aparentemente mortos ou feridos gravemente. Nesse ataque, lançado sem qualquer declaração de guerra, 2.500 americanos morreram e 1.200 ficaram feridos. Do lado japonês, pelo menos 100 pilotos e marinheiros foram mortos. Essas imagens iriam chocar o povo americano. Eles não mais se oporiam à entrada de seu país na guerra. Entretanto, as forças japonesas não desembarcaram no Havaí nem tomaram Pearl Harbor. Elas afundaram parte da frota americana, mas apenas os hoje ultrapassados navios de guerra. Os porta-aviões iriam se tornar a chave da vitória na guerra naval. E os 3 porta-aviões baseados em Pearl Harbor não estavam lá. Estavam todos em alto mar. Por isso, milagrosamente, eles permanecem intactos. O presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, vinha esperando um ataque. A tensão entre os dois países era muito grande. Mas quem poderia ter imaginado que unidades da aviação naval japonesa poderiam ser capazes de atacar a 5.000 quilômetros de suas bases? No dia seguinte, Roosevelt fala perante o Congresso. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. É de fato uma invasão. No mesmo dia, os japoneses atacam a colônia britânica de Hong Kong. E então bombardeiam as bases aéreas americanas nas Filipinas e desembarcam na Península de Bataan. Os japoneses já haviam estabelecido uma forte base de apoio na China. Eles invadem as colônias britânicas de Burma e Malásia por causa de sua borracha e a colônia holandesa de Sumatra pelo seu petróleo e ameaçam a Índia e a Austrália.
Alguns meses antes, eles haviam entrado na colônia francesa da Indochina. Após a derrota da França em 1940, o regime de Vichy, que era incapaz de recusar qualquer coisa a um aliado de Hitler, havia entregue algumas de suas bases navais e aéreas aos japoneses. Os Estados Unidos retaliaram, cortando seus suprimentos de petróleo ao Japão e congelando os bens japoneses. Essas sanções econômicas haviam impelido o Japão à guerra. O país, uma cadeia de ilhas superpovoadas, carente de recursos naturais, estava se desenvolvendo rapidamente. Ele tinha necessidade de matérias-primas, e isso o fez partir para a conquista de nações que as possuíam pela força. O Japão tinha construído sua marinha para se tornar a segunda das frotas mais poderosas do mundo, com nada menos do que 10 porta-aviões e com força aérea de combate altamente sofisticada. O incrível Zero, por exemplo, superava os aviões aliados em termos de velocidade, maleabilidade e alcance. Isso além de um exército de milhões de homens intensamente dedicados ao seu imperador. Hirohito é o 124º imperador do Japão. O culto monarca estuda biologia marinha no laboratório em seu palácio. Ele é um deus vivo. As ações de seus militares estão sob a proteção de sua autoridade divina. Na China, o exército imperial levou a termo massacres inimagináveis, como os de Nanquim, em 1937, quando 300 mil chineses foram assassinados, antes que os japoneses pudessem desfilar orgulhosamente pela cidade proibida em Pequim. O imperador reina, mas não governa. O poder repousa nas mãos do general Tojo e de um grupo ultranacionalista que controla o país através da Gestapo local, o Kenbentai, e de alto-falantes que transmitem a declaração de guerra oficial contra os Estados Unidos. Hideki Tojo. Esses pilotos japoneses que partiram da Indochina à hora do desjejum não temem os britânicos. Eles estão procurando 2 encouraçados britânicos que chegaram para proteger Singapura, o venerável Repulse, e um dos mais modernos navios de guerra da época, o Príncipe de Gales, o orgulho da Marinha Real. Ambos são afundados pelos japoneses em menos de 1 hora. Um dia fatídico. 10 de dezembro de 1941. O fim do domínio dos mares pela Grã-Bretanha. 11 de dezembro de 1941. No dia seguinte, em Berlim, o Führer vai ao Reichstag para uma reunião com líderes nazistas. Durante 4 dias decisivos, desde Pearl Harbor e a entrada do Japão na guerra contra os Estados Unidos, Hitler vinha esperando em vão que Roosevelt declarasse guerra à Alemanha. Se Hitler ficar ao lado do Japão, talvez Tóquio o apoie na Rússia. Os generais alemães, contudo, não estão nada entusiasmados. Ribbentrop, o ministro do exterior, tentara dissuadir Hitler, mas Hitler declara guerra aos Estados Unidos. Hitler discursa dizendo: sabemos que poderes estão por trás de Roosevelt. É o eterno judeu. Sou grato ao povo alemão por me escolher para liderar essa luta histórica que irá determinar a história do mundo para os próximos 10 séculos. O primeiro-ministro britânico telefona para Washington e Roosevelt diz: agora estamos todos no mesmo barco.
Este é o momento pelo qual Churchill vinha esperando nos últimos 2 anos. Roosevelt queria mostrar a seu eleitorado que ele tinha feito tudo o que pudera para manter a paz. A guerra se tornara uma guerra mundial e agora Churchill se sente mais forte. What kind of a people do they think we are? Is it possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget? Churchill subestima tremendamente o inimigo. Hong Kong cai para o Japão em apenas 17 dias. Hong Kong. O general Yamashita, conhecido como Tigre da Malásia, envia tanques japoneses para adentrarem a selva malaia. Ele toma Singapura, a pérola do Império Britânico, um reduto que era considerado impenetrável. Yamashita faz com que centenas de prisioneiros se alinhem em perfeita ordem para uma revista impressionante e humilhante. Yamashita se permite fazer uma saudação cavalheiresca para que a equipe de propaganda japonesa registrasse. O general Yamashita será enforcado em 1946 por crimes de guerra. O general MacArthur, comandante das forças dos Estados Unidos nas Filipinas, agora cercada pelos japoneses, recebe ordens de Roosevelt para fugir, para não ser feito prisioneiro. Ao chegar à Austrália, ele declara: "Eu voltarei." Os soldados de MacArthur são feitos prisioneiros. 30.000 americanos com seus antigos capacetes Doug Boys de 1917 e também igual número de filipinos, que são aprisionados e enviados para campos de internamento a 100 quilômetros de distância. Esta é a Marcha da Morte de Bataan. Um dos sobreviventes, Sidney Stewart, recorda: "Marchamos durante 10 dias e noites sem comer. Éramos constantemente espancados. Aqueles que não conseguiam mais ir adiante eram mortos pelos guardas que decepavam suas cabeças com uma espada." Em apenas 5 meses, o Japão tinha destruído as forças armadas do Extremo Oriente e conquistara metade do Pacífico. Tenno Recai Banzai. Longa vida ao imperador. Um imenso banzai ecoa por todo o império para comemorar a versão japonesa da Guerra Relâmpago. Isso chega até o general Tojo e ao imperador, que se digna a fazer uma aparição pública com sua família. Alemanha primeiro. Churchill e Roosevelt concordam com essa estratégia. Seu principal objetivo é derrotar a Alemanha. "Temos de bombardeá-la", diz Churchill. Ele cria uma frota aérea de bombardeiros comandada pelo general Harris. Harris acredita que pode vencer a guerra com seus poderosos Halifaxes e Lancasters de 4 motores. Essa estratégia é criticada por ser custosa em termos de homens e equipamentos, mas ela começa a produzir resultados nas cidades alemãs. Em 8 de março de 1942, Essen é bombardeada, uma maneira de Churchill ajudar Stalin. A cidade fabrica armas usadas pelas forças alemãs na Rússia. Os alemães começam a avaliar as consequências das políticas de Hitler. O regime nazista mergulha na insanidade assassina. Hitler, Goering, Himmler e seu assistente Heydrich começam a implementar o que chamam de solução final: o extermínio de judeus na Europa. Isso é posteriormente aprovado na Conferência de Wannsee, perto de Berlim, em janeiro de 1942. Por isso, Heydrich veio a Paris.
para organizar o agrupamento de judeus na França e a viagem deles, apenas de ida, para as câmaras de gás de Auschwitz. Auschwitz. A Conferência de Wannsee é a criação do crime perpetrado em massa. Milhares de judeus são colocados sob chuveiros falsos e mortos com gás. Depois do Holocausto das Balas na Rússia, o genocídio se intensifica. Paris. Em Paris e por toda a Europa, a ocupação traz pobreza. Tudo está racionado. Tudo que os países ocupados produzem segue para alimentar o exército alemão. Os pais das crianças estão prisioneiros na Alemanha. Campos Stalag para soldados e campos Oflag para oficiais. Imagens clandestinas. Gaston Sirek, aprisionado em junho de 1940, escreve: "Perdi os 5 melhores anos de minha vida naquele Stalag. Dos 20 aos 25, sem minha esposa." Nos Oflags, os oficiais são melhor tratados. Os generais franceses estão presos na fortaleza de Kennstein, perto de Dresden. Inclusive os desafortunados líderes da Batalha da França, como o general Giraud, cujo carcereiro tem enorme prazer em filmá-lo durante uma visita interessante à cidade de Dresden, cidade que posteriormente seria arrasada por bombas britânicas. Aos 63 anos, o general Giraud irá se transformar no herói de uma fuga espetacular que irá enfurecer Hitler. Durante algum tempo, Giraud será o rival do general de Gaulle. É de Gaulle, contudo, que a partir de Londres encarna a resistência francesa. Na França, ataques contra os ocupantes estavam no auge, principalmente desde que os comunistas se juntaram à luta da resistência após a invasão da União Soviética pela Alemanha. Em represália pelos ataques contra os alemães, reféns são executados. De Gaulle tem agora um pequeno exército lutando ao lado dos britânicos na África, chamado Forças Francesas Livres. Seus membros foram condenados à morte pelo governo de Vichy. Alguns vinham lutando desde 18 de junho de 1940. O mais famoso entre eles é o general Leclerc. Seu nome verdadeiro é Philippe de Rotheclos, mas ele adotou esse nome para proteger sua família que estava na França. Após ser promovido a general por de Gaulle, ele passou a usar um cap com 2 estrelas tiradas de um italiano após a vitoriosa Batalha de Kufra, na Líbia. Naquele dia, Leclerc disse a seus homens: "Jurem que vocês nunca irão deixar suas armas até que nossa bandeira esteja tremulando novamente sobre a Catedral de Estrasburgo." Bir Hakeim, Líbia. Durante 15 dias, em Bir Hakeim, no deserto líbio, outras forças francesas livres repelem a ofensiva alemã lançada por Rommel, a raposa do deserto, e seu Afrika Korps. Nesse conflito global, as assim chamadas Forças do Eixo, a aliança formada por Alemanha, Itália e Japão, estão posicionadas em todas as frentes. O Afrika Korps está bem próximo ao Egito. A Wehrmacht ocupa 1/3 da Rússia. A Marinha Imperial do Japão controla o Pacífico e os submarinos alemães levam destruição ao Atlântico. O U-Boat é, sem dúvida, a mais perigosa arma alemã. Nos primeiros meses de 1942, esses submarinos afundaram 4 milhões de toneladas de navios aliados. Navios-tanques, cargueiros carregados de armas e aviões, levando novos suprimentos para uma sufocada Grã-Bretanha. Apesar dos Estados Unidos terem entrado no conflito, a guerra parece perdida. O mundo está à beira da destruição.
Os submarinos alemães aproximam-se da América do Norte. Através de seus periscópios, eles filmam as luzes brilhantes de Nova York. Nova York, 1942. Temos informações de que o esquadrão de aviões está se dirigindo rumo a Long Island. Os jornais e rádios americanos alertam o público sobre um possível ataque aéreo alemão. Mas, na realidade, os aviões ainda não têm um amplo raio de ação a partir da Europa. Ainda assim, a população é aconselhada a apagar suas luzes. E, de fato, a costa oeste, onde a ideia de um ataque japonês parece mais plausível, é tomada pela histeria. De repente, 120 mil americanos de origem japonesa são considerados suspeitos. Primeiro, seus rádios são confiscados. E então, suas impressões digitais são colhidas. O governo emite ordens que introduzem medidas emergenciais. Roosevelt declara: é uma necessidade militar. Esses americanos de ascendência japonesa vivem na Califórnia há gerações, onde contribuem para a agricultura e a economia do estado. A maior parte deles é cidadão dos Estados Unidos. Eles têm 48 horas para desocupar suas lojas e suas casas. E então, eles são evacuados em grupos para centros de relocação bem distantes, nos desertos de Utah ou nas regiões geladas do Colorado, para centros eufemisticamente chamados de campos de internamento, um espetáculo vergonhoso para os Estados Unidos. Nas palavras da escritora americana Julie Otsuka, minha criação foi muito americana. Nunca falamos japonês em casa. Não comíamos comida japonesa. Mesmo assim, meu avô foi preso pelo FBI, suspeito de ser espião japonês, junto com minha avó, meu tio e minha mãe. Minha família sempre foi muito discreta com relação ao que aconteceu. Mas nada diminui a lealdade deles com os Estados Unidos. 6 mil deles servirão como tradutores no Pacífico. Quase 20 mil irão se alistar para combater os alemães na Europa. O restante será solto ao final da guerra. Em 1942, os Estados Unidos se unem para se defender. Milhões de homens se alistam, enquanto 6 milhões de mulheres vão trabalhar para substituí-los nas fábricas de armamentos. Roosevelt estabelece metas de produção de 125 mil aviões, 75 mil tanques e 10 milhões de toneladas em navios. Este é o programa da vitória. Mas a vitória era incerta e muito distante. Lute pela liberdade. A opinião pública americana estava esmorecendo e havia necessidade de algum feito brilhante para reanimá-la. Um ousado plano é elaborado. Um porta-aviões, o USS Hornet, irá tentar chegar o mais perto possível do Japão com um esquadrão de 16 bombardeiros B-25. Esta é a primeira vez que esses grandes aviões irão decolar do compacto convés de um porta-aviões em combate. As tripulações são treinadas pelo coronel da Força Aérea Jimmy Doolittle, que fora um famoso piloto de corridas. Jimmy Doolittle. Ele irá comandar o ataque. A missão parece impossível. Para o longo voo até o Japão, esses aviões ficam pesados demais devido a bombas e combustível. 18 de abril de 1942. Mas eles são bem-sucedidos na decolagem. Sua missão será louvada em um filme popular, 30 segundos sobre Tóquio. Eles lançam 16 toneladas de bombas e provocam apenas pequenos danos, mas foi um enorme golpe para o Império do Sol Nascente. 8 americanos caíram em território japonês e a vingança foi violenta. Julgados por crimes de guerra, 3 foram condenados à morte e 5 à prisão perpétua.
Para o primeiro-ministro, General Tojo, e para o almirante Yamamoto, o ataque americano provou que era necessário aumentar seu perímetro defensivo para o leste. O plano é tomar Midway, uma base militar americana no meio do Pacífico, e então tomar Pearl Harbor, como deveriam ter feito 6 meses antes. Pearl Harbor, junho de 1942. O que os japoneses não sabem é que os americanos haviam decifrado com sucesso seu código militar secreto e, portanto, estão cientes do plano. Assim, o comandante em chefe dos Estados Unidos, General Chester Nimitz, prepara-se para defender Midway. Ele tem menos porta-aviões do que Yamamoto, mas ele traz todos eles para preparar uma emboscada. 3 de junho de 1942. O almirante Yamamoto está a caminho, à frente da maior armada já reunida. 200 encouraçados e, acima de tudo, uma frota extraordinária de 8 porta-aviões transportando quase 600 aviões. A bordo estão 5.000 fuzileiros japoneses e um pintor que veio para imortalizar a batalha, Fujita. Em Paris, ele era um famoso artista de Montparnasse. Ele voltara ao Japão para cumprir seu dever. Do lado americano está o eminente diretor John Ford, que irá imortalizar a defesa da ilha de Midway. Na véspera da batalha, ele recria a atmosfera de seus westerns antes do tiroteio final. Os fuzileiros sabem que o ataque está programado para o dia seguinte. – 7 de junho de 1942. Pela manhã, Ford filma o primeiro ataque japonês que arrasa a base americana. Uma bomba japonesa explode perto demais da equipe de filmagem, ferindo Ford gravemente. Mais tarde, ele iria lembrar dos fuzileiros dizendo: "Meu Deus, essa foi por pouco." Ele diria ainda: "Os fuzileiros que estavam comigo eram garotos de 18 a 22 anos e eram as pessoas mais calmas que eu já vi." Pensei comigo: bem, essa guerra está praticamente ganha. Os pilotos a bordo dos porta-aviões americanos não são mais velhos, eles acabaram de sair da faculdade. Eles posam para os cameramen de John Ford e então partem para atacar a frota japonesa. O Esquadrão Torpedo 8 irá atacar primeiro. Um de seus pilotos, o tenente George Gay, de 25 anos, mergulha sobre a frota japonesa. Os canhões antiaéreos nos porta-aviões japoneses abatem os aviões americanos um após o outro. George Gay voa raso sobre as ondas. Ele é atingido e fica na superfície da água, milagrosamente ileso. Algumas centenas de metros de distância, ele pode ver atividade febril a bordo dos porta-aviões japoneses. Aviões estão sendo abastecidos e bombas estão sendo carregadas para a preparação da segunda onda de ataque. Naquele exato momento, outro esquadrão de bombardeiros americanos voa sobre os navios japoneses. Um incrível golpe de sorte. Eles afundam 4 porta-aviões japoneses. George Gay recorda-se quando ainda estava na água. Eu estava em meio aos destroços japoneses e aos tubarões. Vi os aviões japoneses voltando de seu primeiro ataque a Midway. Eles estavam procurando seus porta-aviões, aqueles que nós tínhamos acabado de afundar. E então, eu vi os pilotos japoneses que agora já estavam sem combustível, pousando na água. George Gay seria resgatado por um avião anfíbio americano. Mais tarde, ele se tornaria piloto de uma companhia aérea.
O porta-aviões americano Yorktown fora danificado pelos japoneses. Ele cuida de suas feridas, conta o número de baixas e tenta retornar à sua base. Mas no dia seguinte, ele é torpedeado pelo submarino japonês I-168. Os americanos haviam perdido um porta-aviões, mas os japoneses perderam 4. Essa é a primeira derrota japonesa e levanta o moral dos aliados. Recupera sua confiança. Mas ela não parece ter enfraquecido o Japão. Frustrado em Midway, no meio do Pacífico, ele continua a avançar para o sul em direção à Austrália. Darwin, a cidade mais ao norte da Austrália já bombardeada pelos japoneses, está agora se preparando para uma invasão, a primeira guerra do país. Os australianos tentarão opor-se aos japoneses que continuam sua expansão, invadindo a Nova Guiné. Uma ilha enorme, praticamente impenetrável, e que até então havia atraído principalmente exploradores. Os papuas acabarão fornecendo assistência preciosa aos australianos, que irão lutar numa guerra desesperadora em Nova Guiné, contra os mosquitos, as formigas vermelhas, as sanguessugas, as cobras e os ataques dos japoneses. Mas agora é a ilha de Guadalcanal que preocupa os americanos. Um de seus aviões de reconhecimento revelou que os japoneses estão construindo uma pista de pouso na ilha, uma outra ameaça à Austrália. Os americanos organizam o primeiro grande desembarque da guerra. Guadalcanal, 7 de agosto de 1942. No início, na praia, os fuzileiros não encontram qualquer resistência e se embrenham na selva. Um deles, Edwin Morgan, relata: estávamos começando a conhecer a selva. Ela estava cheia de ruídos estranhos e isso era amedrontador. Eu estava com medo, mas dizíamos a nós mesmos: não há razão para os japoneses serem melhores do que nós. Todos eles vivem nas cidades. Não há florestas no Japão. Os fuzileiros são profissionais e os japoneses são obstinados. Os japoneses são tão confiantes em sua superioridade que eles atacam com suas baionetas, assim como na Primeira Guerra Mundial, em Verdun, contra o fogo das metralhadoras. Com as mesmas consequências das de Verdun, um banho de sangue. Soldados japoneses são mortos na Batalha do Rio Tenaro. Depois disso, os fuzileiros conseguem tomar a pista de pouso. Eles a defendem e aumentam a pista para os primeiros aviões dos fuzileiros aéreos, chamados de Esquadrão Ovelha Negra. Essa pista de pouso se torna o alvo de incessante bombardeio pelos japoneses. À noite, seus cruzadores sobem e descem a costa e bombardeiam as bases com uma regularidade tal que os fuzileiros os chamam de Expresso de Tóquio.
Uma batalha naval é travada para evitar que reforços sejam desembarcados. Um regimento de elite japonês consegue passar. Esses fuzileiros japoneses são guerreiros formidáveis, mas foram para a guerra sem qualquer defesa contra doenças tropicais. A malária irá matar muitos deles. Outros irão se sacrificar mantendo a tradição do Bushido. Seu comandante, Coronel Ishiki, lembra a eles o lema dos samurais. O dever é pesado como uma montanha, mas a morte de um soldado é leve como uma pluma. A Batalha de Guadalcanal está apenas começando. A luta irá durar 6 meses. Uma guerra de atrito. Os fuzileiros dos Estados Unidos sentem-se como que encurralados no que chamam de Inferno Verde. Eles também estão doentes. Suas feridas ficam infeccionadas. Mas isso é apenas o começo de sua provação. Rostov. Naquele momento, o Exército Vermelho está passando por sua própria aprovação. Os russos a chamam de o Verão Negro de 1942. Os alemães reiniciam sua marcha rumo ao leste e estão novamente fazendo prisioneiros. Menos do que no ano anterior, contudo, porque na maioria das vezes os soviéticos já se retiraram e deixaram para trás apenas terra queimada. Hitler acha que eles estão fugindo, mas na verdade é uma ordem de Stalin. Entretanto, para os Lancers, os soldados da Wehrmacht, uma feroz batalha precisa ser travada para cada cidade. O Major Rock, do 18º Regimento de Infantaria, escreve: os novos recrutas não estão acostumados a esse tipo de luta. Eles ficam logo deprimidos, enlouquecidos e são abatidos. Em 8 de agosto, perdemos 35 jovens assim, além dos 50 que foram mortos na 6ª Companhia. Nessa difícil situação, Hitler lança tudo o que tem. Cerca de 10 milhões de homens. Ele calcula, porém, que ainda precisa de mais de 800 mil para essa campanha decisiva. Seus aliados romenos, húngaros e italianos irão fornecer os homens, muitos dos quais são forçados a ir lutar por Hitler. Dos italianos forçados à guerra pela megalomania de Mussolini, 300 mil seriam mortos. O objetivo de Hitler não é mais Moscou, mas o sul da União Soviética. Ele está planejando um imenso movimento de tenaz que irá cercar os campos de petróleo no Cáucaso e, com Rommel avançando pelo Egito, aqueles campos do Oriente Médio. Seu outro objetivo é Stalingrado, a cidade de Stalin e suas fábricas. Hitler lança as duas ofensivas ao mesmo tempo, o que assusta seus comandantes militares. Como havia feito em Moscou no ano anterior, Hitler divide suas forças. Uma parte da Wehrmacht penetra nas profundezas das estepes. O general von Kleist diz: à minha frente, nenhum inimigo. Atrás de mim, nenhuma reserva. Eles chegam às montanhas do Cáucaso e seguem para a fronteira iraniana, que recentemente tornou-se uma rota de suprimento para a ajuda americana à União Soviética. Eles não chegarão lá. Enquanto isso, o restante das forças alemãs, o 6º Exército, comandado pelo general Paulus, está marchando em direção a Stalingrado. Para tentar deter o constante avanço dos tanques alemães, os russos começam a utilizar medidas desesperadas: cães.
Até agora, as peles desses animais eram usadas para fazer botas. Os russos apressadamente utilizaram um método baseado no trabalho do famoso cientista Pavlov e seus reflexos condicionados. Os cães são mantidos famintos e treinados para procurar alimento sob um veículo com esteira. Explosivos acionados a controle remoto são presos a eles e soltos no último minuto quando um tanque alemão se aproxima. Moscou. Em agosto de 1942, Churchill e Harriman, o embaixador de Roosevelt, voam até Moscou para se encontrar com Stalin, que está exigindo que uma segunda frente seja aberta no oeste. Churchill faz seu famoso V da vitória. Mas não tem outra escolha senão admitir para Stalin que os aliados não podem ajudá-lo contra os alemães na frente oriental. Harriman promete ajuda e equipamentos, mas Stalin está furioso. Ele sabe que terá que lutar sozinho contra Hitler. Ele atribui a defesa de Stalingrado a um de seus mais cruéis servidores, o ucraniano Nikita Khrushchev, que já fora responsável por vários dos massacres de Stalin antes da guerra. Khrushchev transmite a ordem de Stalin de não se retirar. Mas ele não tem condições de impedir que o avanço dos alemães chegue à periferia de Stalingrado. Em setembro de 1942, Paulus atinge a linha ferroviária que leva a Moscou. Ele consegue segui-la até chegar a Stalingrado e toma a estação central de trens. Os Stukas se preparam para destruir a cidade que é o orgulho da União Soviética, a maior cidade industrial do mundo comunista. Construída para atender às necessidades dos operários, com seus jardins e suas fábricas, a Outubro Vermelho e a barricadas. Stalingrado. As bombas alemãs matam milhares de civis. A imensa fábrica de tratores, onde os tanques T-34 eram construídos, é reduzida a escombros. Entretanto, essas ruínas se tornam fortins e fortalezas que os alemães têm de tomar em combates diretos. Eles sofrem pesadas baixas, mas nada comparado com as perdas russas. Após 4 semanas de luta obstinada, os alemães finalmente chegam ao topo do único ponto elevado da cidade, a colina Mamayev. Dali, eles conseguem controlar toda Stalingrado. No dia 15 de outubro de 1942, os alemães atingem seu objetivo, o grande rio russo, o Volga. Apenas uma estreita faixa de terra está ainda em poder de alguns combatentes soviéticos.
O general Paulus pode informar Hitler que a suástica está tremulando sobre a cidade agora ocupada pelo 6º Exército. Hitler está extasiado. Ele reúne todos os seus colaboradores, Goering, Goebbels, Himmler e seus partidários, e lhes diz: eu queria tomar aquela cidade, a cidade de Stalin. Ela é finalmente nossa. Barcos não podem mais navegar Volga acima, o que é o mais importante. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende. Redescobrindo a Segunda Guerra. Próximo episódio, o dia D. Versão Marshmallow São Paulo.